frações. E nesse nós vamos trabalhar frações e números decimais. O que são mesmo números decimais? São números com vírgula, tá? Então, se eu tenho lá 0,1, 0,8, 0,75, tudo isso é número decimal, porque tem vírgula, ok? Bom, a gente vai começar a trabalhar aqui fração com adição. Então, vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui uma pizza e a nossa pizza tem 8 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desses 8 pedaços, nós comemos 4 deles. Então, a gente comeu metade da nossa pizza. E a gente representa 4 em cima, porque foi a quantidade de fatias que nós comemos, 4. E 8 embaixo, porque é a quantidade de fatias que veio na nossa pizza. A nossa pizza veio com 8 pedaços e a gente comeu 4. Então, fica 4 oitavos. Nesse segundo exemplo, nós temos aqui 10 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desses 10, nós retiramos apenas 1. Então, a gente aqui coloca 1 décimo. Nós representamos aqui com 1 décimo. Mas, para a gente trabalhar a fração de adição com números decimais, a gente precisa fazer o seguinte. 1 décimo mais 4 oitavos. Como que a gente resolve esse cálculo aqui? 1 décimo mais 4 oitavos. Nós não conseguimos calcular ele dessa forma. Porque não tem como a gente mexer aqui, ó, no denominador, somar o numerador, não dá. Então, a gente precisa transformar isso aqui em números decimais. A gente vai transformar a fração em um número decimal. Lembra lá nas nossas aulas que a prof ensinou para vocês que 1 décimo é igual a 0,1? A gente sempre coloca o 1 atrás do zero, sempre atrás do último zero, e coloca a vírgula lá. Então, 1 centésimo vai ser igual a 0,01. Coloquei o 1 lá para o final e a vírgula depois do primeiro zero. E a gente tem aqui também 1 milésimo, que é 0,001. O 1 também foi lá para o final e a gente colocou a vírgula depois do primeiro zero. Esses daqui a gente já sabe calcular de cabecinha, então a gente não precisa fazer nenhum cálculo. A gente já sabe que 1 décimo é a mesma coisa que 0,1, ok? Mas agora, para calcular, aliás, para transformar 4 oitavos, como que eu transformo 4 oitavos em um número decimal? Aqui nós vamos fazer a continha de divisão. 4 divididos por 8. Prof, mas você já ensinou pra gente, inclusive nos vídeos anteriores, que aqui não se pode colocar um número menor do que a chave. Se a gente está trabalhando essa divisão e o 8 está aqui na chave, a gente já sabe que vai trabalhar a tabuada do 8. Qual é o menor número da tabuada do 8? 8 vezes 1, que é igual a 8. Eu vou achar o 4 lá? Não. E o 8 é maior que 4, então não vai dar. O que a gente precisa fazer aqui? Quando esse númerozinho ele é menor, não tem outro aqui, ó, pra gente juntar, só tem o 4, o que é preciso fazer? A gente coloca um 0 aqui e um 0 e uma vírgula aqui já debaixo da chave. É regra, viu? Colocou o 0 aqui, já coloca o 0 e a vírgula lá na chave também, ok? Aí a gente continua a nossa divisão normalmente. 8 vezes o que para dar 40 ou pertinho do 40? Prof, 8 vezes o 5 é igual a 40. Então vamos lá. 0 menos 0,
0. 4 menos 4, 0. Para eu transformar 4 oitavos em um número decimal, 4 oitavos é igual a 0,5. A gente vai colocar aqui, 0,5. E um sinalzinho de mais. Agora sim, transformamos essas frações em números decimais, a gente já pode calcular. Quanto que é 0,1 mais 0,5? Opa! A gente já sabe que aqui vai ser um 0 e aqui uma vírgula. Então, eu só preciso somar o 5 mais 1, que é igual a 6. Ok? Nós temos aqui também a segunda situação da adição. Vamos ver aqui. Nós podemos ter aqui 1 inteiro mais 3 quintos. E agora? 1 inteiro mais 3 quintos. Como é que a gente vai resolver? Aqui só tem um número, não dá para somar. Vamos transformar de novo. Quando a gente está falando desse 1 inteiro aqui, aliás, vou colocar aqui, ao invés de 5, eu vou colocar 8, para que vocês possam entender melhor. Quando a gente fala 3 oitavos, a gente está dizendo que o número inteiro é o quê? É 8. Vamos voltar lá na nossa pizza. Vamos pôr aqui os pedacinhos. Olha só, a nossa pizza inteira tem 8 pedaços, então a gente colocou o 8 aqui, mas a gente comeu só 3. Depois a gente tira os 3 lá, a gente comeu só 3. Esse 1 inteiro, ele quer dizer uma pizza inteira. Uma pizza inteira tem quantos pedaços? 8, prof. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou apagar esse 1 inteiro e ao invés de eu deixar 1 inteiro, eu vou fracionar esse 1 inteiro, vou fazer ele virar uma fração. Se eu tenho uma pizza inteira, ela tem 8 pedaços, esse 1 inteiro é igual ao quê? É igual a 8 oitavos. 8 pedaços de 8 fatias quer dizer uma pizza inteira. Uma pizza inteira. Então, eu posso transformar esse 1 inteiro em 8 oitavos, que é igual a 1 inteiro. E daí eu continuo a minha soma. 8 oitavos mais 3 oitavos, né? Que é o que estava aqui. E aí a gente soma 8 mais 8. Aqui, como ele é o denominador, a gente não precisa somar. O denominador a gente só repete. Então, eu já vou colocar aqui ele. Nós não vamos mexer, a gente só repete. O que a gente soma é aqui, ó, é o numerador. São só os números de cima. 8 mais 3. Eu tenho 8. Mais 3, 8. 9, 10, 11. Então, aqui em cima vai ser 11. O resultado desse cálculo seria 11 oitavos. Ok? Vamos agora para a subtração. Quarto ano. Agora a gente vai ver os números decimais, só que na subtração. É a mesma coisa da adição que a gente viu anteriormente. Lembra do esquema que a prof ensinou? 5 décimos. Lembra lá do 1 décimo, que era só trazer 1 aqui para trás e virar 0,1? A gente vai fazer a mesma coisa com os 5 décimos e os 6 décimos. Só que é como se o 5 estivesse no lugar do 1. Então vai ficar... Vai ficar 5 décimos, é como se o 5 ficasse aqui. E a gente mandasse ele lá para trás, 0,5. Tá bom? Esse é tranquilinho. Então, aqui no primeiro caso, 5 décimos transformando em número decimal fica 0,5. E os 6 décimos transformando também em números decimais fica 0,6. E o sinalzinho de menos aqui.
Agora a gente pode fazer o nosso cálculo tranquilamente. 5 menos 6, ou 6 menos 5, a gente vai colocar 0,1. Tranquilo? Vamos para um próximo exemplo. Nós temos aqui 2/4 menos, ainda estamos no menos, 2/10. Mais uma vez, para a gente achar um resultado, a gente precisa transformar isso aqui em um número decimal. Então vamos lá. 2/4 a gente não consegue transformar rapidamente e de cabeça como a gente faz com o 10 aqui embaixo. Então a gente precisa dividir. 2 divididos por 4. Prof, você já não disse que número menor não se divide? Ok, então se o 2 é menor que o número da chave, e a gente não vai achar o 2 na tabuada do 4, o que a gente precisa fazer? 0 aqui, 0, já embaixo da chave. E aí sim, a gente continua. 4 vezes o quê para dar 20 ou pertinho do 20? 4 vezes o 5. 4 vezes 5 é igual a 20. 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 0. Opa, já achamos aqui. 2/4 é igual a 0,5. E 2/10 a gente já sabe transformar automaticamente. É só pegar esse 2, colocar no lugar do 1 e mandar lá para trás. Então, menos 0,2. Quanto que é 5 menos 2? 0,3. Tranquilo, né? Vamos agora para a multiplicação. Agora a gente vai ver números decimais, só que na multiplicação. Olha só, a gente precisa sempre transformar, porque na verdade, vocês já perceberam que quando se trata de frações em números decimais, a gente não pode, na verdade, ter fração. A gente sempre precisa deixar em números decimais. Ele te dá a fração, mas você tem que transformar, você não pode ficar com fração. Então a gente vai transformar aqui 5/10 em números decimais. Como vocês já sabem, é só deixar o 5 no lugar do 1 e mandar lá para trás. 0,5 vezes 2. Prof, e agora? Só a gente pôr aqui, ó. 0,5 vezes 2. 2 vezes 5, 10, prof. Então, 0 embaixo na unidade, 1 que é dezena vai lá para cima. 2 vezes 0, 0. Mais umzinho, 1. Então, aqui ficou 10. Na verdade, é 1,0. Porque a gente esqueceu da vírgula aqui. Mas, ó, 0,5 vezes 2 é igual a 1 inteiro. Você pode deixar só o 1, ou colocar 1,0. Tanto faz, os dois estão certos. Mas o que vocês precisam entender é que vocês precisam transformar essa fração. Ela não pode existir. Vamos para um próximo exemplo, ó. Vamos colocar aqui 2/5 agora, vezes 2 inteiros. A gente encontrou uma fração e a gente já sabe que a regra é não ter fração. Então, a gente precisa transformar isso aqui em um número decimal. Vamos lá? O prof vai transformar desse lado agora com vocês. 2 divididos por 5. Não tem como, porque o 2 ele é menor que o 5. E a tabuada do 5 começa no 5. Então, eu nunca vou achar o 2 lá. Então, o que eu preciso fazer? 0 aqui do lado do 2 para ele ficar 20. E já coloco, ó, o 0 e a vírgula embaixo da chave. Tem que fazer assim. Agora sim, o meu 2 virou 20 e agora eu consigo achar na tabuada do 5, porque 20 já é maior que 5. 5 vezes o
que para dar 20? Ou pertinho do 20. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Então, aqui, ó, 5 vezes o 4 é igual a 20. 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 0. Opa! Isso quer dizer que 2/5 é igual a 0,4. Então, já vamos colocar aqui embaixo. 0,4. 0,4 vezes o 2. Vezes 2. Então, vamos lá. Como é que a gente vai calcular isso aqui? 0,4 vezes 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. Mas a vírgula é sempre embaixo de vírgula. Então, aqui vai ser 0,8. Já achamos o nosso resultado. 2/5 vezes 2 é igual a 0,8. Ok? Vamos agora para a divisão? Agora, a gente vai para a fração em números decimais com divisão. E essa é a mais tranquila de todas. Por quê, prof? Porque, na verdade, a gente não precisa fazer nenhum cálculo. Basta a gente olhar aqui, ó. O número que está em cima, o numerador, ele é par ou é ímpar? O 4, ele é par. Se ele é par, a gente coloca aqui na resposta a metade dele. Qual que é a metade de 4? 4 divididos por 2. 2. E o denominador a gente repete. Então, quando for fração de divisão, você precisa observar aqui em cima. Sempre o número de cima, esquece o de baixo. Observe o número de cima. Nesse caso, ele é par. Então, o que você precisa fazer? Pôr a metade dele aqui e repete o número de baixo, repete o denominador. Prof, e se ele for ímpar? Então, vamos lá. 3/5. O 3, ele é ímpar. Não dá para dividir ele ao meio. Então, o que a gente faz? A gente repete o 3, mas daí a gente dobra o 5. Quanto que é 5 mais 5? 10. Então, fica 3/10, ok? Vamos para mais um exemplo. Nós temos aqui 12 20avos divididos por 2. 12. 12 é par? Sim, prof, 12 é par, dá para dividir ao meio. Qual que é a metade de 12? É 6. Então, vamos por aqui, 6. E o denominador a gente repete, então, 20. Prof, mas e se fosse 11 ali? Então, vamos lá. 11 décimos divididos por 2. O 11, ele é ímpar. Ele não tem uma metade. Então, o que a gente faz? A gente repete o número ímpar e embaixo a gente dobra. Quanto que é o dobro de 10? Quanto que é 10 mais 10? 20. Então, a gente põe aqui 20. Então, 11 décimos divididos por 2 é igual a 11 20avos. 12 20avos divididos por 2 é igual a 6 20avos. Deu para entender? Facinho, né?